Olá, turma boa. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, diz assim, a versão que eu tenho em mãos aqui, ó. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali, caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. É interessante que em algumas das suas páginas a Bíblia tem relato que quase que mancha a página de sangue. É interessante que um livro de vida e de vida eterna tenha relato de morte tão horrenda quanto essa. É impressionante para mim como que alguém que caminhou tão próximo a Jesus tenha um fim de vida tão terrível como esse que Judas experimentou. É interessante como alguém que viveu tão perto daquele que levava a esperança chega ao final da sua história sem qualquer esperança a ponto de dar cabo nela. Mateus, por exemplo, no capítulo 27 do seu livro, relata que o que Lucas está narrando aqui no livro dos Atos é a consequência de um suicídio. O Judas teria ido ao templo entregar aos sacerdotes as 30 moedas de prata pelo preço que vendeu Jesus, pelas quais ele vendeu a Jesus, arrependido do que tinha feito depois de ter visto que Jesus tinha sido condenado. E aqueles religiosos dizem: não temos nada contigo, isso é um problema seu. Foi você quem construiu essa história, lide com ela agora. O Judas parece não conseguir encontrar mais esperança para a vida e dar cabo dela. É impressionante que pensar que alguém possa viver tão perto da verdade, tão perto da vida que o Evangelho proporciona e andar morto por dentro, andar morto para a vida. A minha oração e meu desejo é que o Senhor cuide da gente de tal maneira que o nosso coração, em circunstância alguma, perca a esperança. A minha oração e meu desejo é que o Espírito de Deus cuide tão bem da gente, de tão perto, que o nosso coração não tire o foco dele, não desvie os olhos daquele que é a vida, daquele que pode trazer para nós esperança de vida. A minha oração e meu desejo é que seja assim, para a minha história e para a sua também, para a glória de Deus. Amém.